Em prisões, ontem, como nós trouxemos aqui no Morning Show, no último minuto, o Rio de Janeiro realmente não é para amadores. A prisão do deputado estadual Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, segue rendendo. Inclusive, ele está preso, ainda detido, na Superintendência da Polícia Federal lá no Rio. Chamou a atenção o fato de que foram encontrados mais de R$90 mil em notas no carro oficial usado por Bacelar. E só para relembrar, segundo a PF, o Bacelar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargum, deflagrada em setembro, que o então deputado estadual TH Joias foi preso. Na véspera da operação do Bacelar, ele teria então orientado, tem até um vídeo que está circulando, onde ele mostra várias peças de picanha e depois dizendo: como é que eu vou fazer para sumir com tudo isso daqui? É uma história digna de série para qualquer plataforma digital, Mano Ferreira. Exatamente. E aí fica aquela coisa: o que é que eu faço com essas carnes? E aí o Bacelar responde: deixa isso pra lá, maluco. E ele segue a vida. É impressionante o nível de envolvimento e de intimidade que acaba sendo demonstrado entre o TH Joias, que foi preso por representar o Comando Vermelho em plena Assembleia Legislativa, e Rodrigo Bacelar, que presidia a Casa Legislativa, mostrando, para além dos casos isolados de corrupção, como nós estamos lidando no Brasil com um fenômeno de infiltração das organizações criminosas dentro da estrutura do Estado e da própria estrutura de poder político no Brasil, o que aumenta um risco muito grande da gente estar às vésperas de se tornar um narco-estado. Na prática, é disso que se trata, e essa é a gravidade da situação que a gente precisa debater para saber como lidar com isso, David. Vamos com informações ao vivo, então, direto do Rio de Janeiro, com o Rodrigo Viga, que está acompanhando todos os detalhes dessa operação, Até o Viga, nós estávamos conversando ali pelo WhatsApp, trabalhando bastante, Viga? Afinal, o Flamengo foi campeão brasileiro. Daqui a pouquinho também no Morning Show a gente vai repercutir sobre isso. Mas essa prisão acontecendo, e agora o que muita gente quer saber também é que como isso pode respingar no atual governador Cláudio Castro. Gostaria que você explicasse, então, pra gente. Muito bom dia, meu amigo. Tudo bem, David? Bom dia para você, para a turma toda da bancada do Sofá, o nosso ouvinte espectador internauta do Morning Show. Rapidamente já fazendo o protocolo inverso, quebrando o protocolo inversamente, porque passou por aqui rapidamente um dos advogados do Rodrigo Bacelar. Disse que ele passou a noite calmo, tranquilo, sereno, na carceragem aqui da Superintendência da Polícia Federal. Está sozinho, está isolado, não está dividindo cela com ninguém na carceragem, mas vive a expectativa de ter a prisão revogada muito em breve. Por que eu estou dizendo isso, meu caro David, ouvintes, espectadores e internautas desse Morning Show? Porque, pelo que eu pude apurar, já está tudo muito bem caminhado, endereçado, engendrado no Parlamento Fluminense. Afinal de contas, todo mundo ali se conhece, se entende e sabe que um dia após o outro, hoje sou eu, amanhã pode ser você. Mas já está tudo muito bem acordado para que essa prisão, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, ela seja revogada pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A única dúvida que se tem nesse momento, conversando com o deputado aqui a colar, ninguém quer se expor, é uma posição relativamente meio que corporativista, tem aqueles que são da bancada aliada, são aqueles que têm medo de algum tipo de retaliação. A única dúvida que existe, viu, David, é se, uma vez revogada a prisão, acho que vai acontecer muito em breve, talvez ainda essa semana, se o Rodrigo Bacelar volta ou não ao comando da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque aí bate frente com questões jurídicas, com questões legais, inclusive a decisão do ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Rodrigo Bacelar. Agora vamos para a questão política, olhando para 2026. Vocês lembram, que até bem pouco tempo, Bacelar e Castro e Bacelar falavam a mesma língua, sentavam à mesma mesa, e Castro estava apoiando a candidatura de Rodrigo Bacelar como representante do campo da direita para disputar o pleito de 26, cujo principal adversário vai ser o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD. Mas aí teve um episódio bem emblemático no meio do ano. Castro viajou lá para os Estados Unidos para o Mundial Interclubes para assistir o Flamengo. Ele é rubro-negro de coração,
está comemorando a beça, essa quantidade enorme de taças e troféus. E aí quem ficou no exercício do cargo, porque o primeiro na linha sucessória, o vice, Tiago Pampolha, foi para o Tribunal de Contas, é justamente Rodrigo Bacelar, que está preso aqui na Polícia Federal. Naquele episódio, ele demitiu, sem o conhecimento de Cláudio Castro, um cacique político do Rio de Janeiro, Washington Reis, que era secretário de transporte. Os dois romperam, houve um estremecimento gigantesco entre os dois, que não se fala há aproximadamente 4 ou 5 anos. Mas existe ainda um ponto que une Castro e Bacelar, Bacelar e Castro. Os dois são alvos de um processo que está tramitando, viu, Tasso, no Tribunal Superior Eleitoral, em que Castro, Bacelar e aliados são acusados de contratações aos borbotões em grande número antes das eleições de 2022 para a Fundação CEPERJ e para o UERJ. Fala-se em mais de 2.000, gastos de mais de 400, 500 milhões de reais, mas na verdade eram contratações com cunho eleitoral, com o objetivo de esses contratados serem cabos eleitorais. Os dois vivem a ameaça de perda de seus mandatos. Isso vai ser julgado pelo TSE, embora já tenha sido apreciado aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e tenha sido uma votação apertada. Sabe aquela vitória com ressalvas? Foi o que aconteceu para Castro e Bacelar no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Quem vai decidir lá em cima é o TSE, se Bacelar e Castro ou podem perder o mandato. Um de deputado estadual e outro de governador do estado do Rio de Janeiro. Agora, já estão distantes há uns 4 ou 5 meses, mas existe essa interseção na vida política dos dois nesse momento, meu caro David. Tá certo, Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado, viu? Vem pra cá, vem, David. E traz umas garrafas de vinho que eu tô cheio de taça pra comemorar. Eu sabia que ia vir isso, né? Eu tinha certeza. Valeu, Viga. Deve estar comemorando bastante, afinal tem motivos pra isso, né? Mengão conquistando tudo esse ano. Mas agora o que o Rio de Janeiro não gostaria de comemorar é a quantidade de, realmente, governadores que já foram presos e afastados do cargo, foram 4, né? E além também dos presidentes da Assembleia Legislativa. Agora, com o Bacelar, foram 2 de S. Peixoto. Pra mim conta também ele como governador, tendo em vista que ele foi governador interino, até na situação de demissão do secretário de Transportes, que fez a relação dele do Castro, do governador Cláudio Castro, desandar. Ele estava nesse exercício. Acho que é importante a gente ver como que isso altera as peças, porque eu acho que a grande questão mesmo é, a partir do momento do afastamento, o vice já está no Tribunal de Contas. Cláudio Castro deve sair ao Senado. Rodrigo Bacelar, possivelmente agora, como determinação não só dessa investigação, mas como desdobramento, deve não poder assumir a figura de governador aí nesse mandato tampão. E o que deve acontecer é uma eleição indireta pela Alerj ali dentro para selecionar um nome, caso o governador atual saia ao Senado. Já era, na perspectiva dele, eles tiveram brigas bem públicas. Eles tiveram brigas diretas, então já era do interesse do Cláudio Castro que Bacelar não assumir. Tinha até quem dizia que ele preferia ficar até o final e não se candidatar do que passar o mandato pro Bacelar. E agora se parece um caminho aqui mais fácil em relação a isso, mas temos que ver os possíveis desdobramentos. Tendo em vista todas as provas que surgiram, as ligações, as gravações, o material é robusto. Ontem a imprensa falou bastante dele, o David bem mencionou a situação das carnes, mas outras questões, como o envio de um vídeo de segurança, falando a PF tá vindo, quem mais faz isso, tira isso de lá. Então, assim, ele está com várias acusações nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A revogação da prisão por parte de seus colegas, tendo em vista a robustez dessas provas, me parece um recado claro da Alerj que ela é conivente com o crime e não com as investigações. E é isso que o povo do Rio de Janeiro precisa prestar atenção. Nos últimos dias, de ontem para hoje, na verdade, foram 3 decisões importantes tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente vai estar repercutindo mais a fundo, principalmente sobre a questão da blindagem. Mas do Rio de Janeiro preocupa também porque entra gestão, sai gestão, a gente tem alguém sendo investigado e a suspeita também de ligação com crime organizado, Priscila Silveira.
Sim, é bom a gente falar que todo aquele que concorre para o crime, David, responde por ele na medida da sua culpabilidade. O que é isso? Para o direito penal, que eu acho que é importante entender por que ele foi colocado nessa seara, né, de prisão. Então, se ele, de alguma forma, facilita para que, e eu não estou dizendo que ele fez isso, tá? Eu estou só explicando para a nossa audiência, para ficar bem claro, a Jazz aqui colocou as provas, né? Eles vão analisar ali a fiabilidade dessas gravações, enfim, no momento oportuno. Mas um preceito indiciário o coloca nesse cenário de facilitação. Por quê? Porque se ele poderia ser preso de uma forma e ele tira, preocupa com o freezer, eu vou deixar o freezer, eu vou deixar a carne, e ele coloca o passo a passo. Então, de brincadeira, né? Ele sabia que seria, de acordo com a Polícia Federal, alvo da operação. Aí ele faz um vídeo mostrando um monte de picanha lá, dizendo o que eu vou fazer com tudo isso daqui. É um descrédito, né, David? Para a polícia em si, para a sociedade. Então, ali naquela conversa, né, ratificando que ela venha a ser ratificada, evidentemente, pelas questões probatórias, observa-se que ele facilitou, sim, essa fuga, facilita, e por isso que ele foi colocado nesse cenário. Agora, aqui, só fechando, né, a sua pergunta, a sua colocação, e também o que a Jess colocou, que eu acho que também é importante saber, deputados, eles só podem ser presos em situações flagranciais ou em crimes inafiançáveis, não é? E ele vai ser ali referendado em até 24 horas pela Câmara. Isso também vai ser um disparate. Por quê? Porque como ele tem ali a questão dos seus pares, eles vão relaxar essa prisão ou revogar de alguma maneira, a sociedade vai ficar cada vez mais com a sensação de impunidade e uma blindagem que se faz não legalmente, mas através, né, ali dos seus colegas. A gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas qualquer cenário que se dê, David, alguém vai sofrer, digamos assim. Por quê? Porque se revogar, fica claro ali, o poder é dado a eles, isso não se nega, até mesmo por uma correlação trazida pelo STF a interpretar o artigo 53 da nossa Constituição. E se não revogar, também, eu acho que aí não seria possível de isso acontecer, dado que parece que quando a pessoa entra para a política, ela é obrigada a estabelecer algumas regras, entre eles, que a sociedade acaba não ganhando. E, Gabriel, também tem a questão, assim, que a gente precisa avaliar, né? Sobre o contexto da Câmara mesmo, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Será que os parlamentares, eles vão fazer qualquer tipo de sinalização, movimento apoiando o Bacelar, ou é difícil ter esse movimento? Olha... Isso dá evidência das provas também, né? Claro. Olha, eu não duvido disso acontecer. É incrível como no Rio de Janeiro, né, entra governante, sai governante, a gente continua tendo escândalos de governantes com facção criminosa. Por isso que, quando existe mega operação, né, como foi a mega operação do Rio de Janeiro, a maioria da população apoia. Porque acho que a maioria das pessoas que moram no Rio de Janeiro estão cansadas desse tipo de coisa acontecendo, né? Corrupção, ligação com facção criminosa, tudo isso, né? Acho que as pessoas que moram no Rio de Janeiro estão cansadas de ver acontecer. E, novamente, né, a gente vê um novo escândalo. Acredito que isso acaba, né, até fortalecendo um pouco o Castro, na minha visão, né? Lógico, pode ter aí na justiça alguns outros fatos, né, que possam surgir que acabem, né, enfraquecendo o Castro, mas na minha visão, nesse momento, né, até pelo rompimento que ele teve aí com o Bacelar nos últimos meses, acaba fortalecendo o Castro, que fez a mega operação, né, e é aquilo que a gente já falou aqui, segurança pública, né, contra a facção criminosa, sempre vai estar agora em pauta e sempre vai dar capital político para quem defender, né? Quem for contra facção criminosa, quem se mostrar contra esses corruptos e se mostrar a favor de mega operação, por exemplo, ou de mais operações do Rio de Janeiro contra a facção, vai sair beneficiado nas próximas eleições. Então, acho que vai depender bastante de como isso vai andar na justiça. Acredito que pode sim acontecer um apoio da Câmara junto ao Bacelar, mas precisa ver como é que isso vai ficar em relação à opinião da população. Porque o que a gente vê no Rio de Janeiro é um apoio forte em relação ao combate à facção criminosa. Então, acho que se tiver indícios, né, de que isso vai escalar na mídia em relação à facção, a apoio, né, à facção, se a Câmara apoiar o Bacelar, acho que pode até a Câmara, né, não apoiar ele tanto em relação a isso, né?